20 e 10 de setembro. Obrigado. Pô, maravilha. Agora melhorou. Eu tô de fone de ouvido. Tá incomodando mesmo. Obrigado, meu amigo. Bom, eu vou fazer uma introdução para falar um pouco relembrar um pouco, né, de conteúdo do direito penal de um modo geral, que são extremamente importantes para a nossa caminhada, tá certo? Uma outra coisa a ser tratada que eu acho também importante é o seguinte: no meu já não tá. Alguém ainda está assistindo ruído? Eu já não E também incomoda tá. mais. Eu também tá, não. Bom, eu vou ser bem sincero e jogar aberto. Muitas vezes, quando a gente pega crimes em espécie, a aula fica um pouco monótona. Por quê? Porque é a análise dos crimes e me parece, eu vou tentar usar o máximo de criatividade, mas a gente acaba sendo obrigado a fazer a análise dos crimes, lendo os crimes, né? Lendo, discutindo. Alguns são de fácil compreensão, alguns, na maioria das vezes, e cabe a mim fazer uma peneira assim do que é extremamente importante, porque é praticamente impossível. Eu, quando estudei direito penal, crimes em espécie, na graduação, não tem condições de você analisar todos os crimes, de per si, um a um. Então, muita coisa a gente vai ler, alguém entendeu, todo mundo entendeu, passa para o próximo, tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque a gente sempre tem um amigo que vai dizer, pô, fica só lendo o tipo penal, porque é a análise do tipo penal, tá certo? Como é que eu vou analisar, estudar com vocês os crimes que estão inseridos ali na parte especial do Código Penal, sem ler o tipo penal, sem ler a previsão legal lá do tipo penal, sem ler qual é a conduta, qual é a pena previamente estabelecida para aquele crime? Não tem como, né? Então, muitas vezes, uma monotonia meio que obrigatória. Eu vou tentar mesclar, talvez, com atividade, talvez assistindo vídeo, talvez analisando uma sentença, assistindo uma audiência, dar um pouco mais de dinamismo, mas já adianto que, normalmente, esse é o estilo da aula, tá certo? Quando a gente vai estudar crimes em espécie. É a análise dos tipos penais. Uns com mais debate, com mais pontos importantes, outros que a gente vai ler e vai passar, e alguns que talvez a gente nem leia, tá certo? Em razão no tempo. E da necessidade de focar em assuntos que são mais importantes e mais relevantes, tá certo? Então, fica feito aqui essa introdução a respeito. Outra coisa, não há nenhum tipo de imposição, então quem tiver algum tipo de sugestão e tal, eu não tenho nenhum tipo de problema em permitir que a gente discuta o desenrolar, o desenvolvimento da aula, tá certo? Pelo contrário, eu gosto de ter o feedback, de raciocinar e pensar junto o desenvolvimento da aula, tá certo? Também adianta, eu não costumo, nessas aulas de crime em espécie, e eu tenho visto hoje, lamentavelmente, muitas vezes um clamor por elaboração de slide. Por que lamentavelmente? Porque muitas vezes, e muitos alunos estão estudando só por slide, tá certo? E esquecem de uma coisa importante. O slide, ele é um roteiro para o professor, não é conteúdo para o aluno, é um roteiro para o professor. Eu, quando comecei a dar aula, quem abriu as portas da sala de aula para mim foi o professor João Marcelo Ribeiro Duarte, é professor de mais de 10 anos da casa, da Faculdade Batista Brasileira, foi também quem abriu as portas da Faculdade Batista Brasileira. Mas eu comecei a dar aula antes por indicação dele em outra faculdade, e eu comecei escrevendo no quadro. Então, eu fazia meu apontamento, escrevia lá. Para que eu fazia o apontamento? Para facilitar a condução da minha aula. Eu olhava para o quadro, via qual era o ponto ali e desenvolvia na minha fala. Pode ajudar no estudo do aluno? Pode, mas extremamente, assim, você está fadado a um insucesso, não é nem profissional, é de aprendizado mesmo, se você é estudante de slide, né? Não vai para lugar nenhum, quanto mais de direito, né? Eu acho que estudando nada só de slide,
Você vai para algum lugar. Por quê? Porque até a própria formatação técnica do slide, e quando faço, meus slides são péssimos. A recomendação é que você não bote muito conteúdo. Os slides são pontuações ali para facilitar uma determinada apresentação. Tá certo? Então, não há efetivamente uma densidade de conteúdo que, é que o estudante precisa. Tá certo? Então, pelo amor de Deus, assim, vocês são quarto, quinto semestre, não dá tempo de repensar a caminhada. Se não parar para estudar, velho, se não ler o livro, vai ser um profissional deficiente, deficitário. E no direito a gente tem um problema. A gente lida com os bens mais preciosos das pessoas. Talvez, é, por exemplo, no direito penal, talvez depois da vida, a liberdade, né? No direito civil, patrimônio, nas relações familiares, imagine numa ação de adoção, ação de perda do poder familiar, uma discussão societária, né? Alguém pode acabar a vida em razão de um profissional que não tem condições. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem muito no mercado, uma expressão até do professor Marcelo, que são verdadeiros advogados analfabetos jurídicos. E é isso, é o cara que passou pela faculdade, conseguiu fazer o OAB, porque acredito eu, essa é uma visão muito pessoal. O estudo é importante, saber o conteúdo é importante, mas eu acho que uma parte considerável da prova é muito mais equilíbrio mesmo mental, né? Você tem que ter estudado, porque senão também não vai passar. Mas se você estudou bem e tem um equilíbrio ali de não ficar nervoso, enfim, de conseguir fazer numa boa, de não se cobrar, não permitir que a cobrança externa dificulte ou impeça ali a realização da sua prova de maneira tranquila, você passa. Mas vai ser um profissional péssimo, né? Péssimo. E hoje, praticamente, desculpa até o termo, com a prostituição da advocacia, verdadeira prostituição, desculpa o termo, até a gente tem mercado para todo mundo, espaço para todo mundo, inclusive para os analfabetos jurídicos, para fazer besteira com a vida dos outros. Né? Um outro detalhe importantíssimo, me perdoe até essa digressão, digamos assim, no conteúdo, mas eu acho que eu tenho um dever enquanto professor, enquanto educador. É, nós temos no direito a necessidade de desenvolvermos múltiplas habilidades, não que outras profissões não tenham. Bom, no direito a gente precisa falar bem, e aqui eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser expert em oratória, enfim, mas percebam até, e acho que vocês vão concordar comigo, até na família, se alguém descobre que é estudante de direito, não, quem vai falar é tal pessoa. José vai falar estudante de direito e tal. Você não vai discursar, por que você não defende isso? Né? Porque a sociedade entende, esse é um pensamento talvez que subliminar ou da sociedade no modo geral, que o estudante, a pessoa, o profissional do direito, em tese, desenvolveu a capacidade de oratória. Por quê? Porque em vários momentos do exercício profissional, seja você advogado, seja você promotor, seja você juiz, procurador do Estado, do município, defensor público, delegado, em vários momentos da sua atividade profissional, atue você no civil, no criminal, no trabalhista, você vai precisar usar a oratória, certo? Então, na área criminal, por exemplo, nossa tentação oral, no júri, em uma audiência, né? Em uma audiência. Um trabalhista, a mesma coisa, nossa tentação no Tribunal Regional do Trabalho, numa audiência, muitas vezes, a maioria das manifestações são manifestações orais. Certo? Mas não é só isso. Então, você acaba tendo que desenvolver. Não é só isso. Você precisa escrever bem. De um modo geral, muitas vezes a legislação traz uma ideia de uma informalidade ou até de uma oralidade, mas de um modo geral, o nosso direito é produzido eminentemente de forma escrita. E vou mostrar a vocês a inicial da Justiça do Trabalho. Como é que chama a inicial na Justiça do Trabalho? A petição inicial na Justiça do Trabalho chama como?
Ninguém sabe? Não é possível. Reclamação trabalhista. Certo? A reclamação trabalhista é escrita. A contestação é escrita. Certo? O recurso é escrito. A sentença é escrita. Um outro eventual recurso para um tribunal superior é escrito. No cível, a mesma coisa. Petição inicial civil, uma ação de indenização, uma ação que for discutir reconhecimento de tributo, uma ação de execução de alimentos, uma ação de paternidade, de família, uma ação de divórcio, uma ação de uso capião, tudo escrito. As contestações em todas essas ações, se não contestações, embargos, execução, escrito. No criminal, a denúncia feita pelo promotor é escrita. A resposta à acusação, e no processo penal, a contestação do cível chama-se no processo penal resposta à acusação escrita. As alegações finais, embora prevista na lei, que prioritariamente deve ser oral, na prática, a prioridade é escrita. Recurso de apelação escrito no cível ou no criminal. Recurso inominado nos juizados especiais escrito. Ou seja, não tem como você sair da faculdade sem saber escrever. E só tem um caminho para você escrever. Bem, alguém me diz qual é o caminho? Leitura. Exato, lendo. Leitura. E alguém que passou pela faculdade estudando por slide, porque vai passar. Infelizmente vai passar. Tem condições de articular uma peça processual de qualidade estudando a faculdade toda por slide? Não dá. Então, se você não abrir o livro, se você não pesquisar, se você não ler, se você não escrever, não produzir, vai fazer besteira com a vida dos outros. Certo? Então, é uma fala meio que choque de realidade para não se tornar, e eu não quero que aluno passe por mim, para ser analfabeto jurídico. O cara que tem uma B não sabe fazer nada, não sabe escrever um com copo, não sabe se manifestar numa audiência. Né? A gente ainda tem uma outra questão no direito, a formalidade. O direito é carregado de simbolismo. Né? Você não faz sustentação no tribunal sem vestir uma beca. Né? Você não faz um júri sem vestir uma beca. Isso é formalidade. Você não chega na audiência de bermuda. Né? Isso é formalidade. A forma de você cumprimentar, de falar com as pessoas, de você despachar com o juiz, de você se manifestar numa audiência, exige. Certo? Então, meus amigos, assim, estudem, se dediquem. Uma outra questão é o seguinte: talvez numa caminhada online, isso não fique tão evidente. Quando a gente tem aula presencial, isso é mais evidente. Se você é um bom aluno, os seus colegas vão lhe ver como referência. Isso vai lhe ajudar na sua caminhada profissional. As primeiras pessoas a lhe reconhecerem como um bom profissional são os colegas que estão do seu lado. E como é que você faz isso, esse reconhecimento? Plantando a semente agora. Plantando a semente de um bom estudante, que você colhe reconhecimento dos colegas, você vai colher cliente lá na frente se quiser advogar, ou vai colher conhecimento, porque está estudando, né? Seja para fazer um concurso, seja para fazer a prova da OAB. Então, é algo importantíssimo. Eu, por exemplo, tenho colegas que ficavam na faculdade, estudando na Católica, ficavam na faculdade, no posto de gasolina, jogando dominó, tomando cachaça. Então, hoje, não sei, pode ser que tenham superado esse déficit aí das aulas que faltaram. Mas se eu tenho um cliente, por exemplo, da área trabalhista, não faço nada da área trabalhista, e eu sei que um colega meu, que estava no posto de gasolina, na época da faculdade, jogando dominó, tomando cachaça, eu não vou indicar o cliente. Porque eu não o vejo como um bom profissional, porque foi um cara que não estudou. Certo? Então, plantem a semente agora, porque
com certeza vocês vão colher lá na frente. Plantem a semente agora, que irão colher lá na frente. E não façam autossabotagem, porque é um caminho que vai lá na frente. Quanto mais você deixar para cima da hora, para se dedicar, para estudar, mais difícil é, mais difícil fica. E não dá para fazer teste com a vida dos outros, né? Ah, formei, peguei a OAB, agora eu vou ver o que é que eu consigo fazer sem ter se preparado adequadamente, ou seja, sem ter feito um bom curso, certo? Bom, agora nos concentrando especificamente na nossa matéria. Nós temos uma produção no direito penal, e acredito eu, muitas vezes até por uma pressão da sociedade, e historicamente no Brasil, uma grande produção de tipificação de crime. Que é isso? Com certeza vocês já ouviram essa expressão, eu sou todo do campeonato. Que é a tipificação do crime? Criação de tipos penais de crimes. Então, homicídio, estupro, roubo, isso são tipificações. Tá vendo? O que é que a gente tem no Brasil? Uma gama de legislações que tipificam crimes. Nós não temos, somente no Código Penal, vou repetir, não temos, somente no Código Penal, os crimes ou a legislação de tipificação de crimes não está restrita ao Código Penal. Existe até um projeto que já caminha há anos no Congresso para, em um Código Penal só, ou no Código Penal, numa reforma do Código Penal, concentrar todas as tipificações. Nós temos várias legislações, além do Código Penal, que tipificam crimes. Nessas legislações nós chamamos de legislações extravagantes. Extravagantes porque é extravado, está fora do Código Penal, do que seria o diploma principal. Eu vou dar um exemplo, alguns exemplos. Nós temos lá a Lei de Drogas, 11.343 de 2006. Tipifica crimes relacionados ao tráfico de drogas. É uma legislação extravagante. Está no Código Penal? Não, é uma lei própria. Nós temos Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é uma legislação de direito civil com regras, mas que, no final, tipifica crimes. É uma legislação extravagante que traz tipos penais relacionados, óbvio, à proteção do idoso. Nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente vai tratar de princípios relacionados à criança e adolescente, direitos. Vai falar, por exemplo, da adoção, da ação de adoção, perda do poder familiar. Enfim, uma gama, uma legislação com uma série de informações importantes a respeito das crianças, da criança e adolescente, mas que tipifica crimes relacionados que visam a proteger a criança. O professor está travado, é para todo mundo? Caiu. Caiu. Acho que só foi a dele que travou, do professor. O problema é a camisa que ele está usando. Ô, bicho, eu ia falar isso aqui agora, meu irmão. Eita, não fale isso não, velho. Só o áudio dele, que para mim tá fazendo barulho. Todo mundo falando aqui, para mim tranquilo. Agora o áudio dele continua fazendo ruído. Agora caindo. Eu tô com fone de ouvido e eu tô escutando direitinho. Teve umas horas que tava ruim. Agora tá bom. Antes dele cair, tava bom, entendeu? Tá bom, Ricardo. Agora parou o ruído. Agora parou Então é o do total. professor. Então é o do professor que tá com ruído. Botou para a segunda divisão, aí caiu aqui agora. Deve ser o meu, então. É o Bahia. Eu tô brincando, eu vou torcer pro Bahia amanhã contra o Botafogo. Eu gostava de Adalberto, eu gostava antes, viu? Agora não gosto mais, não. Você é Vitória, Jorge? Não, eu torço pro melhor time da Bahia.
Qual é? É ele mesmo, é o melhor time da Bahia. O Leão, meu irmão. Uau, o negócio é rugido na cara logo. Ele só tá na série errada, né? Porque tem uma série que ele é campeão, inclusive, né? Viu que eu tinha motivo para ficar meio desconfiado de você? Eu sempre desconfiei de você, cara. Não, meu time lá é o flagelado da enchente lá. Meu time é o Grêmio, mas aqui na Bahia eu torço pro Vitória e pro Bahia também. Falar em futebol, hein? Vocês viram a seleção feminina, o arraso para cima da Espanha? Eu não vi muito Rapaz, bem. Alberto, meu irmão que mandou mensagem para orgulho. mim, o jogo já tinha acabado. 4 Aí, a quando eu 2. fui olhar, Marta não estava em campo, eu digo, resolvido. Pronto. A Tiraram Marta e Marta, não ia começar a jogar. não, a Marta foi expulsa. A Marta foi expulsa justamente na primeira fase contra a Espanha. Ela fez uma besteira lá. E eu acho que para a final ela vai poder jogar de novo, porque ela levou 2 jogos de suspensão. Vou dar minha Mas opinião. Se eu sou o técnico, ela continua no banco. Que as meninas comeram a bola, pô. Sem ela, é, jogaram o dobro. mais ou menos. Acho que a Espanha que não jogou tão bem hoje também, porque o primeiro gol do Brasil foi brincadeira. Não sei se vocês viram que a goleira espanhola foi chutar a bola, bateu nas costas da zagueira e entrou. Foi gol contra? Foi gol contra o primeiro. Aí eu não vi não o jogo. Não, mas foi um jogão. Mas tava, pra vocês terem uma ideia do jogo, tava 2-0 pro Brasil e eu tava ansioso, porque eu digo assim, essas meninas vão empatar, porque elas foram pra cima do Brasil com tudo. Mas hoje era dia da seleção brasileira. Vai pegar aqui na final, elas, Alberto, Estados Unidos? De novo os Ah, meu americanos. amigo. Misericórdia, Estados Unidos, é? Eita, Ai, agora eu fiquei triste. Não, Agora eu mas fiquei é hora triste. da revanche, é hora da revanche agora. Nós já perdemos o ouro para elas, agora é hora da revanche. Ó, o professor entrou aí, ó. O time do Bahia voltou para a primeira divisão. Porque a gente estava comemorando aqui que o Bahia tinha caído, rapaz, quando você. Subiu. Peraí que entrou um vídeo aqui. Pronto. Voltei. Você está gravando? Deixa eu ver aqui. Tá gravando sim, professor. Está gravando, né? Bom, parei onde? Parei falando da questão dos crimes em espécie. Então, a gente tem uma gama de legislação extravagante a respeito de crimes, tá certo? Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso, ECA, leis que são eminentemente ligadas à área criminal, digamos assim, a lei de drogas, lei de organização criminosa, lei de interceptação telefônica, enfim, a gente tem essa gama. O que é que acontece, muitas vezes? Eu acho que, acredito eu, pela ânsia do nosso legislador em tipificar, no sentido de que eu acho que há uma visão popular de que, criando os crimes, a gente evita que as pessoas pratiquem determinadas condutas. O que, ao meu modo de ver, a gente não consegue constatar na realidade. Eu acho que o problema é muito mais profundo, digamos assim, mais complexo. A ponto de que eu já vou fazer 15 anos de profissão, eu sempre trabalhando na área criminal, vira e mexe, acreditem vocês, eu me deparo com crimes que eu não conhecia. Vira e mexe, eu me deparo com crimes que eu não conhecia. Por exemplo, a gente tem uma gama de crimes relacionados à parte tributária, ao direito penal econômico, enfim, questão de contribuição, previdenciária, é uma legislação. O Brasil legisla muito.
Além disso, nós temos, pode falar. Ô, professor, é que o senhor deu o conceito de leis extravagantes e eu queria tirar uma dúvida. Toda lei criminal, ela seria uma lei extravagante? Eu fiquei pensando aqui na lei Maria da Penha, por exemplo, que ela vem majorar tipos penais que já estão elencados no Código Penal, mas mesmo assim é extravagante? É Eu não queria... extravagante. Perfeito, perfeito. Por exemplo, a lei de Me permite, execução professor. penal. Em tese, para você compreender, é aquilo que está fora do Código Penal, né? Do diploma, que seria um diploma, para numa linguagem mais simples, um diploma central, né? Bom, e o Código Me Penal? permita aqui, professor, por gentileza. Diga, à vontade. É possível enquadrar a lei de responsabilidade fiscal como também uma lei extravagante? Rapaz, eu não conheço, assim, não me recordo agora especificamente qual é a redação, mas tem matéria penal? Exatamente, porque ela vai dizer as punições que se aplica em caso de infrações, né? O Mas, gestor público que ele vai sofrer sanções. Aí eu queria saber se aqueles tipos que estão lá já considera essa como uma extravagante. aí vou lhe fazer uma pergunta. Essas sanções são sanções penais, criminais? Estritamente pode até chegar. Pode Não. até Ou chegar, é ou mas não é. não é Não é. isso, porque vai depender muito de Mas como não for tem como visto o depender. ato em si. Ou é ou não é. Por exemplo, existe alguma tipificação de um crime na legislação? Confesso que eu não conheço a legislação. É Se porque, na tiver verdade, quando tipificação você criminal, devia recurso público, não necessariamente. Vou lhe dar um exemplo. Sua pergunta foi importante para a gente fazer uma distinção exato, importantíssima para você se compreender. Nós temos a possibilidade de uma conduta ser tipificada nas três searas. Quais são as searas? Civil, criminal e administrativa. E pode ser que uma conduta seja punida administrativamente, civilmente, e não seja criminal. Ou seja, administrativamente, não seja civil e não seja criminal. Ou seja, apenas punida civilmente, não seja criminal nem administrativa. Por quê? Porque vigora em nosso sistema, e aqui é o sistema que fala o sistema como um todo, a independência das searas. A independência das searas. Eu vou dar exemplo e vocês vão entender. Um sujeito que pratica prevaricação. Prevaricação é um tipo penal previsto no Código Penal. Ele prevarica. Se ele prevaricar, ele pratica uma conduta que é prevista na legislação penal, nesse caso no Código Penal, como criminosa. Então, há uma tipificação penal. Mas é só isso? Não. Com certeza, se for um servidor público do Estado da Bahia, por exemplo, na Lei 6677, a Lei do Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia, vai ter uma tipificação administrativa, isso não é penal, passível de punição, pode ter suspensão, demissão ao menos do serviço público, advertência, que se encaixa, que tipifica essa conduta, que possibilita, sendo mais direto, uma punição administrativa em razão dessa conduta. E, por exemplo, se em razão da prevaricação isso gerar prejuízo ao Estado, o Estado pode propor uma ação ou até um processo administrativo de reparação de danos, buscando na seara civil a restituição daquele valor. Isso é um ilícito civil. Então, eu dei exemplo agora aqui de uma conduta que se encaixa nas seis searas, que é passivo, que é possível ser penalizado, digamos assim, entre aspas, ou a aplicação das três searas, administrativa, civil e penal. Mas não necessariamente uma conduta vai ser punível criminalmente. Ela pode ser punível apenas administrativamente. Eu vou dar um exemplo. Se você no seu veículo dirigindo passar num sinal vermelho, no semáforo vermelho, isso é crime? Ninguém sabe, não? É crime? Você já viu alguém preso respondendo processo que ultrapassou no sinal vermelho?
Não é crime, não, não é crime. Não é crime, é uma infração administrativa, ou seja, é um ato, é uma previsão no Código Brasileiro de Trânsito de punição administrativa, que não tem nada a ver com a área criminal, que não prevê uma tipificação criminal. É uma infração administrativa. Perfeito, Michel. Tá certo? Então, por exemplo, a gente tem uma legislação anticorrupção. Essa lei de anticorrupção, em razão, basicamente, criada por causa da Lava Jato, não tem uma tipificação criminal. Tem possibilidades de aplicações de sanções administrativas, suspensão da atividade da empresa que se envolve em corrupção, mas não tem um crime, nenhum crime. Nem para a empresa, nem, óbvio, e não teria porquê, nem para os gestores. Por quê? Porque já tem outras tipificações relacionadas a essas condutas praticadas pelos gestores, exemplo de corrupção ativa, enfim, fraude em licitação e tal. Então, foi bom sua pergunta no sentido de deixar bem claro de que, para ser crime, é necessário que exista uma lei prévia estabelecendo a aplicação de punição na área criminal a respeito daquela conduta. Vocês devem ter estudado isso. Deixa eu fazer um cruzamento de informação que eu acabei de pegar aqui agora para Diga. incrementar um pouquinho aqui esse debate. Diz assim, entretanto, vamos destacar que, além das sanções contidas na Lei 101.00, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, existe um capítulo no Código Penal denominado Crimes contra Finanças Públicas. E aí eles fizeram a interligação entre a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 10.028 de 2000. E, dentre as condutas consideradas, destacamos ordenar, autorizar ou realizar operações de crédito interno ou externo sem prévia autorização legislativa, artigo 359-A do Código Penal. Ordenar despesa não autorizada por lei, artigo 359-D, Código Penal. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura, artigo 359-G do Código Penal. Aí eles fazem essa associação dessa legislação com a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque o gestor público ele deve estar atento a essas questões. Com certeza. Perceba, que a pergunta foi o seguinte, eu abri a lei aqui, óbvio que eu não tenho condição de analisá-la toda, mas normalmente, na legislação que tem matéria geral, né, normalmente a tipificação de crimes vem no final. Se você pegar o EQE, se você pegar o Estatuto do Idoso, tem regras lá de direito civil, enfim. Se você pegar até a própria legislação extravagante propriamente dita, a lei de drogas, aqui me parece que a lei não estabelece condutas criminosas, né? Então não seria em tese uma lei penal extravagante, porque não é uma lei penal. Isso não quer dizer que condutas relacionadas à responsabilidade fiscal não estejam tipificadas em outra legislação, a exemplo que você deu aí, acabou de ler, do próprio Código Penal, entendeu? Do próprio Código Penal. Por exemplo, no Código Penal tem condutas que estão relacionadas à relação de trabalho, mas se você abrir a CLT, você não vai ver crimes, tipificação de crime. Então, a CLT não é uma legislação penal extravagante. Alguém fez aí a pergunta, não me lembro agora o nome, mas o que seria uma legislação penal extravagante? Uma legislação extravagante porque está fora, extravasa. Fora do Código Penal. Qual é a ideia de código? A ideia de código é de concentração. Então, extravagante porque está fora, penal porque trata de matéria penal. Certo? Trata de matéria penal. Nem que seja, como o colega falou, por exemplo, da Lei Maria da Penha, que não tipifica condutas. Na verdade, só uma conduta que é o descumprimento de medida protetiva por parte do agressor. O resto não traz crimes. As pessoas até não têm essa compreensão, inclusive até pessoas da área jurídica. Imaginam que a Lei Maria da Penha tipifica, uma lei incriminadora, mas não é. É uma lei que traz um tratamento diferenciado para crimes, qualquer crime praticado no contexto da relação doméstica e familiar, no contexto englobado pela Lei Maria da Penha. Então, por exemplo, ameaça. O crime de ameaça é um crime que pode ser praticado
contexto Maria da Penha? Pode, mas o crime de ameaça está no Código Penal, não está na Lei Maria da Penha. Tá certo? Se ele for praticado, o crime de ameaça previsto no Código Penal for praticado no contexto de violência doméstica e familiar, você vai dar a esse crime toda a roupagem trazida pela Lei Maria da Penha, com possibilidade, por exemplo, de medida protetiva, com uma vara de violência doméstica, com uma delegacia própria para atendimento, tá certo? Eu acho que aqui eu fiz uma geral e ela tipifica o que o senhor falou. Fica assim, olha. Só um segundo. Deixar de adotar medidas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal quando a despesa total do pessoal do respectivo poder ou órgão exceder a 95% do limite. Reclusão de 1 a 4 anos. Onde é que você está lendo? Na lei ou no Código Penal? Aí ele vai para a lei número 10.028. Mas é esse crime cometido cá, é essa ação que dá essa reclusão. Não, mas entenda, aí nós temos uma outra que vocês já estudaram isso, com certeza. Aí nós temos um outro instituto, Sim. que é a norma penal em branco. Vê se vocês estão lembrados disso. Mas aí Inclusive, tem mais isso é um muito aqui. cobrado em prova. Aí tem mais um aqui. Ó. Deixar de reduzir montante da dívida consolidada que exceda o respectivo limite prazo previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 31, parágrafo 1º. Detenção de 3 meses a 3 anos. Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 31, parágrafo 1º. Está dentro da própria... não, está não. Está na 10.000. Desculpe. Tá na lei... Está tudo na 10.000. Está tudo na 10.000. Né? Está tudo na 10.028. Eu passei o olho rápido aqui e não vi tipificação criminal. Mas se tivesse, era com certeza uma legislação penal extravagante. Tá certo? Ou considerada até de natureza mista. Mas quando há uma referência do Código Penal a uma outra legislação, ou a necessidade de complementação, a gente chama no direito penal de norma penal em branco, ou seja, aquela norma que precisa de complementação para a sua análise. Tá certo? Aí eu vou perguntar, o exemplo que o colega deu foi o seguinte, se vocês estão afiados. O Código Penal prevê uma conduta e para análise da sua tipificação é necessário você ir à Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeira pergunta. Nesse exemplo, nós temos uma norma penal em branco homogênea ou heterogênea? E por quê? Tem que ser rápido para não dar tempo de pesquisar. Não, homogênea é quando está dentro do mesmo código, dentro da mesma legislação. Heterogênea é que você vai buscar a complementação em uma legislação assimétrica àquela. Só que eu não peguei direito a pergunta, professor. Bom, seu raciocínio está quase perfeito. A diferença aí é o seguinte, da homogênea e da heterogênea. Não é no mesmo código. É fonte legislativa. Fonte legislativa. Se você, para complementar a legislação, busca em uma fonte legislativa, ou seja, quem cria a norma, diversa da que você está avaliando, você tem uma norma penal heterogênea. Se você vai buscar na mesma fonte legislativa, a ideia de criação, na mesma fonte você tem uma norma penal em branco homogênea. Eu vou dar um exemplo. Eu vou perguntar, a partir do que eu falei agora. A lei de drogas, ela não diz o que é droga ilícita. O que diz o que é droga ilícita é uma portaria do Ministério da Saúde. Aí eu pergunto, a lei de drogas, que precisa de complementação de uma portaria do Ministério da Saúde para você analisar o que é efetivamente droga ilícita no Brasil, a norma penal em branco homogênea ou heterogênea? É heterogênea, que vai buscar lá na Anvisa. E se a Anvisa esquecer de colocar, não é droga, não é crime. Perfeito, perfeito. Fonte legislativa diversa. Qual é a fonte aqui? Poder legislativo, que cria a lei de drogas, ou que criou a lei de drogas.
E qual é a fonte que vai expedir a portaria? Poder Executivo, fonte legislativa diversa. Inclusive, a portaria é o exercício, vocês estudaram isso em direito constitucional, é o exercício de um poder de forma atípica. No momento em que o poder executivo ele, ele edita uma portaria, está exercendo atipicamente um poder, uma atividade de outro poder, que é legislar. Né? Óbvio, dentro do que é permitido pela Constituição. Ô, professor, eu queria só pedir licença para voltar na lei extravagante. Eu não sei se isso é relevante ou não também, só que eu fiquei em dúvida ainda, porque, por exemplo, no caso da Lei Maria da Penha, matar alguém já está tipificado no Código Penal, lá no artigo 121. Quando você vai para a Lei Maria da Penha, ela vai te dar uma majoração, vai ser um agravante se você matar dentro daquelas condições do ambiente doméstico, o marido matou a mulher, o exemplo mais simples que existe. Aí ele vai ter uma majoração pela Lei Maria da Penha, lá de 2006. Eu pergunto, está tipificado matar alguém no Código Penal? A extravagância é pela majoração, pela qualificação desse crime? Não, a extravagância, entenda, para eu poder, como é que eu posso falar, adjetivar uma legislação como uma norma penal extravagante, primeiro, extravagante ela está fora do Código Penal. E segundo, é tratar de matéria penal, seja tipificando crimes, seja agravando, seja, por exemplo, permitindo afastamento do lar, seja criando uma delegacia, matéria penal de um modo geral. Então, não necessariamente a lei penal extravagante precisa trazer crimes. Né? Por exemplo, a lei de execução penal, para quem vai fazer concurso para a Polícia Penal, a lei de execução penal não traz crimes, traz o tratamento da execução, traz direitos, traz obrigações do preso, traz conteúdo de direito administrativo, inclusive na condução da administração da unidade prisional, mas tem conteúdo penal. Progressão de regime está relacionada com conteúdo penal, livramento condicional. Então, seria a adjetivação de uma norma extravagante, está fora do Código Penal e tratar de matéria penal como um todo. Certo? Como um todo. Compreendeu? Então, o caso do colega aí, que faz referência a uma legislação que trata de direito administrativo, de direito civil, enfim, é o exemplo de uma norma penal em branco, que o Código Penal precisa ser complementado por uma outra lei criada pelo Congresso. Então, a norma penal em branco homogênea. Aí, só para fechar, porque você falou da questão no mesmo diploma ou fora do diploma, essa é a caracterização de uma norma penal em branco, homovitelínea ou heterovitelínea. Poderia repetir, por favor, sobre o quê? Eu estava falando, quando eu falei do poder legislativo, é referente à classificação de norma penal homogênea e heterogênea. Homogênea, mesma fonte legislativa. Então, duas leis que são criadas pelo poder legislativo são a mesma fonte legislativa. Nasceram da onde? Do poder legislativo. No momento em que, para exemplificar e facilitar o entendimento, no momento em que o poder legislativo cria a lei de drogas e o poder executivo precisa dizer o que é drogas no Brasil, eu tenho fontes legislativas diversas. O poder executivo legislando sobre a lei de drogas e o poder executivo legislando atipicamente sobre o que é droga ilícita. Qual é a sacada aí? A sacada é que, se precisasse de uma lei para dizer o que é droga, ia ficar 200 anos. Hoje a facilidade e até uma portaria acontece caso. Eu tive colegas de colégio, inclusive, já maior de idade, viajou para os Estados Unidos, estava numa blitz, Salvador, foi pego, pediram para ele parar, quando revistaram o carro dele, tinha comprimidos que eram de conteúdo alucinógeno e tal, e foi levado para a delegacia, fizeram auto de prisão em flagrante e tal, mas quando foram olhar, eram comprimidos que não estava começando a chegar no Brasil, não estava inserido aquela substância
não estava inserida no rol de drogas ilícitas no Brasil. Era uma coisa extremamente nova. Resultado, ele não praticou crime. Então, perceba, uma portaria, a Rondesp aí se perde para poder atualizar. Imagine se fosse precisar de uma lei, ia ficar 200 anos para incluir um tipo de droga. Tá certo? Mas só para complementar aqui, já que eu falei sobre isso, norma penal em branco homogênea, heterovitelínea ou homovitelínea. Homogênea, heterovitelínea ou homovitelínea. Homogênea, da mesma fonte legislativa. E heterovitelínea e homovitelínea, qual é a diferença? Da mesma fonte legislativa, só que um do mesmo diploma e outro de um diploma diferente. Todos dois da mesma fonte, só que estão diplomas legais distintos. Certo? Então, vou fazer a pergunta. O exemplo do colega em que o crime está previsto no Código Penal e a complementação está prevista numa lei criada pelo Poder Legislativo que diz, por exemplo, que é irresponsabilidade fiscal ou falta de responsabilidade fiscal. Essa é uma norma penal em branco homogênea ou heterogênea? Primeira pergunta. É homogênea, né? Homogênea, porque da mesma Homogênea. forma. Homogênea, heterovitelínea ou homovitelínea? A diferença de homo para hétero é diploma. Homo é o mesmo diploma, hétero diplomas distintos. Aqui são diplomas distintos. Um é a lei Código Penal, outro é a lei de responsabilidade fiscal. Então, é uma norma penal em branco homogênea, heterovitelínea. Nós temos, por exemplo, para finalizar, casos em que a complementação está dentro do Código Penal. Por exemplo, a definição de funcionário público para o direito penal está no Código Penal. Então, toda vez que o Código Penal traz um crime, que é um crime que pode ser praticado por um funcionário público, complementa, eu vou buscar no Código Penal. Eu tenho uma norma penal em branco, homogênea ou homovitelínea. Mesma fonte legislativa, Código Penal, mesmo diploma, Código Penal. Tá certo? Esse é chato, difícil até, mas infelizmente isso é cobrado em prova de concurso, OAB e tal. Confesso, eu só aprendi de tanto dar aula. Eu aprendi por osmose. Então tem que estudar para dar aula, tem que estudar para dar aula. Mas é chato mesmo. Infelizmente o direito tem essas besteiras de fazer decoreba. E concurso não avalia ninguém, efetivamente, para exercício de cargo nenhum. Mas é o que temos, a gente tem que trabalhar com o que tem. Bom, na análise, voltando um pouco para a nossa temática, é importante a gente entender isso. O Código Penal, ele é formado por duas partes, né? Uma parte que é a parte geral. O que é a parte geral? São regras, são normas que vão falar do direito penal como um todo. Então, por exemplo, se eu for tratar de excludente de ilicitude, está lá na parte geral. Legítima defesa, estado de necessidade, dever legal. Se eu vou falar de culpabilidade, excludente de culpabilidade. Se eu vou falar, por exemplo, de erro de tipo, erro de proibição, são regras gerais. Se eu vou falar de prescrição, está lá no Código Penal, na parte geral. E a parte especial, né, a partir do artigo 121, são os crimes em espécie. Crimes de per si é quando o legislador vai tipificar as condutas. A partir do artigo 121, o legislador começa a tipificar as condutas. Na análise das condutas, a gente primeiro precisa entender que o direito penal ele pode ser visto por várias óticas, tá certo?
Uma das óticas relacionadas à função do direito penal é que o direito penal tem como função primordial proteção de bem jurídico. O direito penal visa proteger bens jurídicos, e é por isso, em tese, que o legislador tipifica condutas na busca de proteção desses bens jurídicos. Isso é fácil de compreender e entender. O homicídio visa, vou fazer uma pergunta, a proteger que bem jurídico? A vida. A vida. Perfeito. Eu escutei hoje, professor, coincidentemente, que o direito penal é igual o zagueiro ruim. Ele chega por último e com violência. É verdade. Porra, eu vou anotar isso aqui. Gostei. Isso é bom para. Chega por último. Rapaz, eu escutou de quem? Foi num desses podcasts da vida aí que era um cara de direito penal estava falando que ele Chega por normalmente é o último. último a chegar e chega com violência. Perfeito. Aí, dessa sua fala, a gente pode extrair alguns princípios. O princípio da fragmentariedade do direito penal e o princípio da última ratio. Os princípios dizem exatamente isso, que o direito penal ele deve ser a última ferramenta, então por isso que ele chega por último, quando nenhum outro ramo do direito é capaz de dar efetivamente proteção àquele bem, o legislador deve sacar o direito penal. E agora eu vou puxar o direito penal para resolver isso aqui. Em tese, né? Infelizmente, pecamos muito nesse sentido de achar que vai resolver tudo com o direito penal. Acaba, de certa forma, perdendo, me permito, até um pouco da própria simbologia do direito penal. Então, ninguém acredita mais. Porque, por exemplo, nós temos a lei de contravenção penal. Tem lá perturbação do sossego alheio, é uma contravenção penal. O vizinho está gritando. Aí eu posso chegar lá na delegacia, registrar uma ocorrência que meu vizinho está gritando, que não deixa eu dormir, e que o cachorro do vizinho, perturbação do sossego alheio, contravenção penal. Efetivamente é necessário, né, você utilizar o direito penal nesses casos. É necessário para dar proteção, sossego de alguém, eu preciso usar o direito penal. Tem mais coisa, inclusive histórica até. Seu vizinho, né? Como, por exemplo, criminalização da vadiagem, criminalização historicamente, por exemplo, da capoeira, da mendigância. Bom, o direito penal visa ou tem como uma função, ou deveria ter, pelo menos, a proteção do bem jurídico. Então, a gente falou da vida aqui, mas, por exemplo, calúnia, difamação e injúria são crimes que estão lá no Código Penal que visam proteger a honra. Lesão corporal visa proteger o quê? Quem que sabe? A integridade física. Perfeito, integridade física. Deixa eu ver mais aqui. Porte ilegal de arma de fogo. Está lá na lei de Estatuto dos Armamentos. A segurança. Perfeito. Até o STJ, ele oscila um pouco na identificação do bem jurídico tutelado com porte ilegal de arma de fogo. Algumas vezes tem julgados utilizando o termo segurança pública, tem julgados utilizando o termo incolumidade pública, mas acho que no final quer dizer a mesma coisa. Tem a paz pública, né? Estupro, por exemplo, protege o quê? A dignidade. Perfeito. Bem, dignidade sexual. Vou fazer uma pergunta para já linkar em outra coisa. Você já ouviu esse termo? É um termo utilizado pela doutrina e pela jurisprudência. Latrocínio, comumente dito como roubo seguido de morte, que tecnicamente tudo está errado. É roubo com resultado morte. Protege o quê? Em princípio, o patrimônio, né? Perfeito. Questão de ver. Isso mesmo, patrimônio. Muita gente, a vida. Não, patrimônio. Patrimônio. Bom,
o direito penal tem esse objetivo de proteção do bem jurídico. Além disso, eu acho fascinante esse modo de enxergar o direito penal. O direito penal é um instrumento de proteção da sociedade contra o arbítrio do Estado. Por quê? Porque para a tipificação, desculpe, de um crime, é necessário estabelecer previamente uma conduta criminal na legislação. Então, não há a possibilidade, em tese, de uma arbitrariedade do Estado, quem está no poder, no sentido de dizer, isso aqui é crime. Aonde não, eu estou dizendo agora que é crime. Então, eu sei, por exemplo, que eu não posso matar uma pessoa, eu sei, por exemplo, que eu não posso agredir, eu sei, por exemplo, que eu não posso maltratar meu filho, eu sei que eu não posso torturar um preso. Por quê? Porque está previamente estabelecido que aquela conduta é uma conduta criminal, né? Então, é um instrumento de proteção. Então, por exemplo, eu tenho, entre aspas, vou chamar assim só para compreender, uma autoridade na sala de aula. Eu estou lá com meus alunos, eu tenho uma autoridade, mas eu não posso dizer isso aqui, você praticou crime. Essa autoridade não permite. Por quê? Porque o direito penal é um instrumento de garantia do cidadão, de proteção do cidadão ao arbítrio do Estado. Um outro ponto importante quando a gente vai estudar crimes em espécie é a necessidade de enxergar, além do bem jurídico tutelado, né? Por que é importante a análise do bem jurídico tutelado? Porque muitas vezes determinada conduta pode estar formalmente prevista na lei como criminosa, mas efetivamente ela não atingiu ou não colocou em risco, em perigo, o bem, obrigado, o bem jurídico tutelado pela norma. Eu vou dar um exemplo. Nós temos lá no Código Penal a criminalização da conduta que é uso de documento falso. Uso de documento falso. Eu vou dar um exemplo de um processo que eu advoguei e eu achei interessante. Que é o seguinte, o caso foi o seguinte, o sujeito chega no bairro da Paz, morador do bairro da Paz, dirigindo seu veículo, é parado pela polícia. E a polícia aborda, pede documento do veículo e habilitação. O sujeito abre a carteira, de dentro do carro ainda, abre a carteira dele, tira o documento do carro e entrega. Quando ele abre, o policial vê, isso o policial contando, inclusive, o policial vê um documento, uma cópia de um documento. Mete a mão na carteira assim rapidamente do cara e tira esse documento. O que era? Era uma cópia de uma CNH, preto e branco, com a foto do cara em cima. O que é que ele fez? Ele pegou, ele não tinha habilitação, pegou a CNH do filho. Eu acho que ele estava treinando para fazer uma falsificação. Pegou a CNH do filho, botou a foto dele no lugar e tirou uma cópia em preto e branco. E cortou e botou na carteira. E aí foi levado para a delegacia, autuado em flagrante e submetido à audiência de custódia. Quando eu peguei, fui analisar o processo, eu falei, qual é o bem jurídico? Quem consegue imaginar aí? Qual é o bem jurídico tutelado pela conduta, pela criminalização da conduta de uso de documento falso? Sim. Estelionato. Não, estelionato é uma outra conduta. Estou falando de uso de documento falso. Se alguém chegar Falsidade ideológica. É outro crime. Estou falando de uso de documento falso. Mas, em tese... Crime contra a fé pública. Contra a fé pública. É o que você dá... O que é que seria essa fé pública? É a presunção de veracidade, de verdade, de autenticidade que se dá aos documentos. Perfeito. Certo? De autenticidade que se dá aos documentos. Então, em tese, quando eu uso uma CNH falsa, eu estou ferindo o bem jurídico, que é a presunção de autenticidade, de veracidade, né, de legalidade daquele documento. Aí eu pergunto, uma CNH
preta e branca, xerocada com a foto por cima, tem um condão, tem a possibilidade de ferir a autenticidade, a legalidade do documento, alguém aqui conseguiria ser enganado se ele apresentasse o documento assim, daquela forma, nessa circunstância, dirigindo? Não. Óbvio que não. Então, o que é que acontece ali? Não há necessidade do direito penal, mesmo a conduta previamente estabelecida ali, formalmente estabelecida. Por quê? Porque a conduta não foi capaz de ferir o bem jurídico tutelado. É daí que nasce o princípio da insignificância. Aí que nasce o princípio da insignificância. Já que eu falei desse caso, eu vou falar de um outro detalhe. O crime, ninguém se tocou, o crime é de uso de documento falso. Uso. Sujeito que abre a carteira, não apresenta o documento, o policial mete a mão e puxa, ele usou o documento falso? Não. Então, há uma tipicidade aí, não é uma tipicidade material, a tipicidade formal, e a conduta não se encaixa perfeitamente ao tipo penal, porque não há o uso. Ele portava um documento falso, e não existe o crime de portar documento falso. O crime é de uso de documento falso, ou de falsificação de documento. E ele apenas portava o documento, ele não usou. Tá certo? Por que eu estou contando essas histórias, inclusive trazendo casos práticos? Para vocês entenderem, quando a gente for estudar os tipos penais, é preciso entender que a lei prevê uma conduta, muitas vezes até a possibilidade de vários verbos do tipo, várias condutas, no mesmo tipo penal. Pode falar, cara. Ô, Lucas, perdão. No caso de você apresentar uma carteira de estudante falsa, você não está apresentando para uma autoridade, está apresentando, por exemplo, para um balconista de cinema, e o órgão não é expedido por um órgão federal. Poderia ser assim uma União dos Estudantes da Bahia. Eu não sei. É crime. O uso de documento falso. Pouco importa se o documento é público ou privado. Se é privado, não, desculpa, particular. O termo mais correto é particular. Se é um documento particular ou um documento público. O crime é uso de documento falso. É crime. Crime. Agora, eu não sei se você falou da União, não sei se eu acho que não é. A União dos Estudantes não é um. Não, eu estou dando um mero exemplo, porque tem tanto órgão que está dando carteira de estudante que tem aquela verdinha que é internacional, que eu acredito que não seja também público, entendeu? Tem uma coligação. Inclusive, tem cinema que diz, não, essa carteira aqui não aceito. Eu passei um aperto na Concha, no show desse aí, porque eles aceitavam uma carteira específica, que era federal, né? Que o governo federal tem, eu esqueci agora, não vou lembrar agora. Mas, inclusive, eles nem aceitavam. Falaram, não, só aceito se for a carteira do governo, tal, que você faz. As outras, acho que tanta falsificação, né? Que o povo faz de qualquer jeito. Mas só estava com essa dúvida mesmo. Obrigado, Lucas. Ô, Ricardo, desculpa estar entrando aqui nesse assunto na aula de Direito Penal. É aquela carteirinha que Patrícia tinha colocado, não serviu, não? No grupo? Eu não sei, mas eu tive, perdão, até está mudando de assunto, não, mas eu tive que fazer uma da ABAF, Associação Brasileira de Aprendizado e Foco no Estudante. A única que foi aceita foi essa. Ah, certo. Obrigada. Obrigada. Oi, Aline. Eu não testei a outra, tá? Não testei a outra. A carteirinha serve, sim. A de Patrícia. Eu tenho ela. Há 2 anos. Eu tô para fazer, entrei em contato com a moça esses dias, aí eu só queria saber justamente por causa disso mesmo, de show, mas obrigada. Pode continuar, professor. Valeu, tranquilo. Bom, então, por que eu estou falando isso? Porque é importante a gente entender que um tipo penal, a gente vai estudar os tipos penais, tem previsão de condutas. E eu só tenho a criminalização daquela conduta se efetivamente aquela conduta se encaixar no tipo penal.
A isso nós chamamos de tipicidade formal. Mas não é só isso, ela precisa se encaixar e efetivamente atingir ou colocar em risco um bem jurídico. Por que se ou colocar em risco? Porque determinadas condutas, determinados crimes são classificados, isso é importante também, como crimes de perigo. Ou seja, não é necessário uma conduta que atinja o bem jurídico tutelado. Basta a conduta que coloque em perigo o bem jurídico. Certo? Isso foi questionado no STF a respeito da legalidade, da constitucionalidade dos crimes chamados crimes de perigo, justamente por não atingirem efetivamente o bem jurídico tutelado. E o STF disse que não tem nenhuma inconstitucionalidade. O legislador pode escolher condutas que entendam que aquela conduta coloca em risco o bem jurídico e é necessário justamente para que nem se coloque em risco e nem efetivamente se atinja aquele bem jurídico, é necessário tipificar. Então, por exemplo, o porte ilegal de arma de fogo, o posse ilegal de arma de fogo, são chamados crimes de perigo. Não, perigo abstrato. A gente ainda tem, para quem está anotando aí, duas classificações. Perigo concreto e perigo abstrato. Eu vou dar um exemplo e vocês vão conseguir entender a diferença. Antigamente, existia a criminalização de você dirigir, né, veículo automotor sob influência de álcool, mas exigia-se que, no Código Brasileiro de Trânsito, que você estivesse ingerindo bebida alcoólica, ou ter ingerido bebida alcoólica, sob efeito, e estivesse dirigindo, por exemplo, em zigue-zague, colocando efetivamente em perigo. É o chamado crime de perigo concreto. Efetivamente colocando em perigo a integridade física das pessoas, a vida, a paz no trânsito. Ao dirigir sob influência de álcool, dirigir, por exemplo, na contramão, dirigir em zigue-zague, dirigir cochilando. Tá? Houve uma modificação e hoje o crime é crime de perigo, só que perigo abstrato. Você pode estar cheio do pau dirigindo, achando que está dirigindo bem, e tem gente que absurdamente acha que bebendo dirige até melhor do que se tivesse sem beber. Eu já ouvi isso, inclusive, em sala de aula. Né? Mas você pode estar ali achando que está atento, que não perdeu o reflexo, que não tem problema nenhum, está uma maravilha, mas você está cometendo uma conduta prevista no tipo penal. Diga, meu amigo. Professor, essa questão dessa abstração para o crime, dessa situação que pode ter uma consequência, colocando em perigo, eu lembrei aqui do crime impossível, que eu particularmente não legislo, não faço nada, só estou estudando, mas eu acho bem confuso, para não usar outro termo, a questão do crime impossível num caso específico. Eu vou dar um exemplo. O camarada resolve matar a esposa dele, e a maneira que ele vai matar ela vai dar um tiro na nuca da mulher quando ela estiver dormindo. Aí ele pega e dá o tiro na nuca da mulher quando ela está dormindo, e depois a perícia chega e constata que ela, 3 horas antes, ela tinha tido um infarto fatal, e ela, quando ele tentou matar ela, foi considerado um crime possível por absoluta impossibilidade do objeto, já estava morto, não tinha mais vida ali, e não acontece nada. Quer dizer, se ela tivesse viva, ele tinha matado. E aí, em princípio, não está tipificado o crime. Eu acho isso aí um contrassenso muito grande, professor. Diga, Jássio. Vou falar, deixa de Jássio falar. Pode ser que ela fale a mesma coisa que eu falo. Jássio levantou a mão aí. Quer falar ou foi sem querer? Foi sem querer. Bom, entendo sua indignação. No caso aí é possível até uma tipificação. Por exemplo, eventualmente, se a pessoa não tiver a posse da arma de fogo ou o porte da arma de fogo, a criminalização de uma conduta do Estatuto de Desarmamento. Por quê? Porque se o crime for impossível, não há o que a gente chama
de princípio da absorção. O crime meio não é absorvido pelo crime fim, porque o crime fim não existiu, né? Possível. Certo? Ou, por exemplo, não entraria aí, mas tem um crime lá no Estatuto dos Armamentos, que é o disparo de arma de fogo. Esse, por exemplo, que eu falo de crime de perigo, é um crime de perigo concreto. Então, num dos poucos crimes do Estatuto dos Armamentos, que é um crime de perigo concreto, que é o disparo de arma de fogo em direção ao lugar habitado e tal. Ou seja, você precisa colocar em risco. Um outro detalhe é o seguinte: não quer dizer, pelo fato do crime ser de perigo abstrato, que não exista, por exemplo, o princípio da insignificância. A exemplo do porte, o Estatuto dos Armamentos criminaliza o porte ilegal de não só da arma de fogo, mas de munição, por exemplo, ou de acessório. Então, já tem casos de gente presa por estar com a munição pendurada aqui no pescoço, na corrente, anda fazendo uma muniçãozinha e pendura aqui como um pingente. E o STJ se debruçando sobre o caso disse, no caso aqui, uma munição não coloque em perigo o bem jurídico tutelado, que é a paz pública, a segurança pública e a incolumidade pública. Certo? Isso não quer dizer, por exemplo, antes que eu lhe pergunte, que arma desmuniciada não seja, mesmo você não tendo autorização, não seja porte ou posse. Isso não quer dizer que se você tiver só com munição, sem a arma, não seja crime, é crime, porque o porte ilegal de munição também. Certo? Agora, uma munição. Certo? Isso não quer dizer também, por exemplo, que a arma, como é que posso falar? Meu Deus, como é o termo técnico? Desmontada. A arma desmontada também representa conduta criminosa por colocar em perigo, né? Mas isso não quer dizer que o princípio da insignificância não possa ser aplicado nesses crimes de perigo abstrato ou perigo concreto. Uma outra coisa importante quando a gente vai estudar crimes em espécie é entender que determinados crimes exigem uma qualidade especial do autor, ou uma qualidade especial da vítima, ou até mesmo uma qualidade especial do autor e da vítima. Né? Quando há exigência de uma qualidade especial do autor, esses crimes nós classificamos como crime próprio. Por quê? Porque não é qualquer pessoa que pode cometer aquele crime. Nós temos no Código Penal, por exemplo, um rol de tipificações penais que são crimes específicos a serem praticados por funcionário público. Esses são crimes próprios. Por quê? Porque se exige, repito, uma qualidade especial do autor. Né? Há também a possibilidade da exigência de uma qualidade especial da vítima. Quem consegue lembrar de um exemplo aí? O infanticídio. Era esse que eu estava na cabeça. Também só me lembro desse. Agora eu não consigo me lembrar de mais nenhum. Você falou exatamente o que eu me lembrei agora. Mas o estado puerperal, né, professor? Exatamente. Que é a mãe matar o filho após o parto em estado puerperal. Exige, nesse caso, se o exemplo foi bom, porque exige uma qualidade especial do autor, que é a mãe, ou pode ser a mãe, e exige uma qualidade especial da vítima, que é o filho recém-nascido. Certo? Eu estava lendo, professor, que essa questão do infanticídio, além de só poder ser praticado pela mãe, ele tem que ser quase que imediatamente após o parto. Não pode, tipo, uma semana depois a mãe chegar e aí ela quis matar mesmo. Esse abalo psicológico, de acordo com parte da doutrina, tem que ser meio imediato. E isso hoje é quase impossível, porque vai ter enfermeiro, vai ter um médico, vai ter não sei quem, então é bem tênue isso aí, né, professor? Tem na literatura médica, tem registro de, mas é excepcional, do estado puerperal se perpetuar aí até 30 dias. Mas tem que ser no estado puerperal. E aí como é que se comprova isso? Uma análise, talvez, de grupo de técnico, né?
Então, psicólogo, psiquiatra, não sei exatamente, provavelmente acho que um psiquiatra, para conseguir identificar através dos elementos se aquela mãe efetivamente estava sob a influência do estado puerperal. É porque, em princípio, seria que nem no reino animal, porque tem muitos animais que, quando dá cria, mata. Às Sim. vezes é pelas condições adversas do ambiente, está sem comida, mata. E a mãe seria mais ou menos esse instinto animal mesmo, irracional, de matar logo na sequência do parto. Esse é o mais aceito. E é quase impossível de acontecer hoje em dia, a não ser lá nas grotas, né, professor? É, perfeito, perfeito. Então, a gente precisa analisar. Um segundo passo, e aí para quem está anotando, isso é importante, a gente tem, não sei se vocês sabem disso, a denominação, quando vai tratar de crime, de preceito primário e preceito secundário do crime. Preceito primário e preceito secundário. Então, quando eu vou lá para o Código Penal, deixa eu pegar um tipo penal aqui qualquer, vou para o 121 mesmo, o homicídio. Quando o Código Penal diz, no artigo 121, matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Eu preciso que vocês saibam e compreendam o que é o preceito primário desse crime e o que é preceito secundário. Alguém sabe? Eu acho que eu sei, mas eu já falei demais, deixa quieto. Não se jogue. Não, o preceito primário é a tipificação, é o matar alguém. E o preceito secundário é a penalidade, é a pena prevista que vai ter para esse crime. Perfeito. É isso aí mesmo. Preceito primário, o tipo penal. Matar alguém. Preceito secundário, a pena, que é de 6 a 20 anos. Tá certo? Esses são conceitos importantes e que eu vou me referir várias vezes quando a gente for analisar o tipo. Preceito primário, estou vendo aí no preceito secundário e tal. Entender, saber o que é preceito primário e o que é preceito secundário. O outro ponto é conseguir identificar e diferenciar qualificadora, agravante e atenuante e causa de aumento e diminuição. Qualificadora, agravante e atenuante, causa de aumento e diminuição. Como é que eu consigo ler o tipo penal e identificar se aquilo ali que eu estou lendo é uma qualificadora, um agravante ou uma causa de aumento? Certo? Vou explicar e vocês não vão esquecer nunca mais. A qualificadora traz um novo parâmetro de pena. Eu vou dar um exemplo. Quando eu li aqui, artigo 121, matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Qual é o parâmetro do artigo 121 do crime de homicídio? 6 a 20 anos. Parâmetro da pena, 6 a 20 anos. Mais embaixo, o Código Penal vai dizer homicídio qualificado, mas não precisaria, muitas vezes não tem, dizendo, qualificado, crime qualificado. Não tem. Mas como é que eu consigo identificar se não estiver dizendo lá que o homicídio é qualificado? Porque quando eu leio aqui, se o homicídio é cometido, no parágrafo 2º, mediante paga ou promessa de recompensa, com motivo fútil, com emprego de veneno, com traição emboscada, para assegurar a execução, ocultação, impunidade e vantagem de um crime. Pena, aí me dá um novo parâmetro. E esse novo parâmetro, óbvio, é pior do parâmetro anterior, do caput do artigo 121. Pena de reclusão de 12 a 30 anos. Então, no caput, o homicídio simples de 6 a 20 anos, e no qualificado, um novo parâmetro pior, óbvio, que senão não seria qualificado, de 12 a 30 anos. Então, repito, quando eu tenho um novo parâmetro dentro de um mesmo crime, óbvio, pior de pena mínima e pena máxima, eu estou diante de uma qualificadora. Certo? E a agravante e atenuante? A agravante e atenuante, a lei não diz quanto agrava ou quanto atenua, o quanto piora ou o quanto melhora, o quanto agrava, o quanto atenua. Não há
identificação do valor a melhorar ou a piorar da pena. Tá certo? Há, nesses casos, vocês devem ter estudado isso quando estudaram teoria da pena, uma discricionariedade do juiz. O juiz tem uma certa liberdade, desde que de forma fundamentada, de dar o valor para agravar ou para atenuar, porque a lei não trouxe. Certo? Então, por exemplo, tem se admitido por decisões do STJ o juiz aumentar 6 meses por cada agravante, ou diminuir 6 meses pelo atenuante. O juiz aumentar um sexto, o juiz aumentar 1 ano, já vi casos de 1 ano. O cara não pode aumentar 4 anos, como eu já vi casos também. Do juiz, um agravante, pipocar 4 anos. Tá certo? Não tem razoabilidade. Mas o certo aqui, eu consigo identificar agravante e atenuante quando a lei não diz o quanto aumenta ou quanto diminui. Há uma liberdade. Então, por exemplo, a reincidência é um agravante e a lei não diz, o Código Penal não diz em nenhum momento quanto deve aumentar. A confissão, quando o réu confessa, a confissão é um atenuante. Só que a lei não diz o quanto atenua, o quanto diminui da pena. Quando eu estou diante disso, eu estou diante de um agravante ou de um atenuante, porque não diz o quanto. E, por fim, e não menos importante, causa de aumento e causa de diminuição. Causa de aumento aumenta, óbvio, causa de diminuição diminui. Na causa de aumento e diminuição, a lei diz o quanto. A lei pode dizer o quanto especificamente aumenta ou quanto especificamente diminui, ou dar um intervalo de fração para que o juiz trabalhe dentro desse intervalo. Então, por exemplo, está lá no próprio artigo 121, parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. O que está dizendo a lei aí? Que se um crime culposo, ou desculpa, homicídio culposo praticado de inobservância de regra técnica, ou o cara não presta socorro, ou foge para não ser preso em flagrante, há um aumento de 1/3. Opa, a lei me disse que aumenta 1/3. Eu estou diante, pergunto eu, de um agravante ou de uma causa de aumento? Acho que é agravante, né? Não. Causa de aumento. Causa de aumento. Acabei de dizer que é agravante, a lei não diz o quanto. Desculpa, professor, é que eu estava escrevendo aqui, eu acabei não prestando atenção. Relaxe. Você pensou uma coisa, falou 1/3. Me deu a informação de quanto aumenta, eu estou diante de uma causa de aumento. Vai mais, no mesmo parágrafo 4º do artigo 121. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60. Opa! Me disse que aumenta 1/3. Eu estou diante de uma causa de aumento e não de um agravante. Por quê? Porque agravante a lei não diz o quanto. Tá certo? Outro exemplo aqui, no mesmo artigo 121, parágrafo 7º. A pena do feminicídio é aumentada, depois a gente vai ver isso de forma mais minuciosa cada um, só estou dando introduções assim gerais. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade. Nesse caso não disse que aumenta 1/3, me deu um intervalo de fração de 1/3 até a metade. Se o crime for praticado durante a gestação, nos 3 primeiros meses posterior ao parto, contra a pessoa maior de 60 anos, com deficiência, com doença degenerativa, que acarrete condições limitantes ou vulnerabilidade física ou mental, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente. Ou seja, nesses casos, a lei está dizendo que o feminicídio é aumentado de 1/3 até a metade. Não me deu uma fração, mas me deu um intervalo de fração. Se me deu um intervalo de fração,
eu sei que eu estou diante de uma causa de aumento, certo? Por que isso é importante? Porque um novo parâmetro mínimo e máximo, isso tem interferência na primeira fase da aplicação da pena, certo? Na pena base. O sistema, vocês sabem, de aplicação da pena é um sistema trifásico, tem 3 fases. A primeira fase, o juiz vai analisar, dentro do parâmetro mínimo e máximo, previsto para aquele crime, as circunstâncias judiciais do artigo 59 e estabelecer uma pena base. Aqui estamos diante de uma primeira fase. Depois o juiz passa para a segunda fase. O juiz vai analisar agravantes e atenuantes, em que a lei não diz o quanto. Então ele vai fundamentar ali, reduz os 6 meses porque o réu confessou a prática do crime. Reduz os 6 meses porque o réu é menor de 21 anos à data do fato, ou porque o réu é maior de 70 quando da aprovação da sentença. Isso são atenuantes. A interferir na segunda fase da aplicação da pena. O juiz vai chegar a uma pena intermediária. Depois o juiz vai para a terceira fase, última. Ele vai analisar causas de aumento, causas de diminuição. E chegar, por fim, a uma pena definitiva. E diante dessa pena definitiva, escolher um regime com base nessa pena e as circunstâncias do artigo 59 fixaram um regime de cumprimento da pena, fechado, semiaberto ou aberto. Tá certo? Então, eu preciso identificar, saber identificar o que é um novo parâmetro, uma qualificadora. Eu preciso identificar o que é um agravante, um atenuante, e o que é uma causa de aumento ou de diminuição. Tá certo? Porque para eu identificar no estudo do caso, da lei em específico, do tipo penal, e saber aonde, quando, em que momento aquele instituto, aquela previsão ali vai interferir na pena. Certo? Eu acho que é só isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu tratar. Professor, eu vi um caso que eu escuto muito esses podcasts de crime, em que o juiz aplicou no mesmo processo atenuante e agravante. Que teve o Atenuante. camarada e agravante no mesmo crime. Que o camarada teve a filha estuprada por um traficante e ele contratou um cara para matar o traficante. E aí ele botou a questão da emoção do pai em relação à filha, botou como Sim, atenuante, e a contratação, a paga para matar alguém, ele colocou como agravante. Ele fez um sim. híbrido, ele fez um híbrido nesse processo. É possível, é possível. A depender da agravante ou da atenuante, uma pode preponderar, ou seja, uma afasta a outra. Mas é possível a aplicação das duas, se não tiver preponderância. Vou botar aqui. Ô, professor, Diga. aproveitando a sequência aí do raciocínio de Adalberto, essa questão aí pode se enquadrar como homicídio qualificado privilegiado, caso, né, ele contratasse esse criminoso aí que cometeu, né, o estupro, e aí com a filha, né, e ele contratou, né, um cangaceiro Sim, desse aí para cometer esse homicídio, matar. Poderia se enquadrar em homicídio qualificado privilegiado. com certeza. Privilegiado em razão de relevante valor moral é o valor interno, né? E qualificado em razão da promessa, pela paga promessa. Com certeza. Em alguns casos, a gente vai falar isso provavelmente na próxima aula, não é possível ser qualificado e privilegiado ao mesmo tempo.
Mas se não tiver nenhum tipo de incompatibilidade, por exemplo, se for, não tem como ser, por exemplo, por relevante valor moral e ao mesmo tempo ser por motivo fútil. Ou o motivo é por relevante valor moral, ou o motivo é fútil. Então, esse privilégio de matar alguém por relevante valor moral e a qualificadora do motivo fútil são características subjetivas incompatíveis. Então, não tem como você acumular aí o privilégio e a qualificadora. Mas no exemplo do colega, que você falou perfeitamente, com certeza. Relevante valor moral, subjetivo, paga a promessa, uma qualificadora de cara até objetivo. O cara prometeu pagar, ou pagou, tal. Qualifica e privilegia ao mesmo tempo. E aí, detalhe importante na sua pergunta. Qualificadora, um novo parâmetro de mínimo e máximo. Privilégio é uma causa de diminuição. Tá certo? Então, até na aplicação da pena, não existe nenhum tipo de choque aí. Ou dá o parâmetro mínimo e máximo, a qualificadora por ser crime cometido através de promessa, de recompensa, e a aplicação na terceira fase de uma causa de diminuição. Tá certo? Perfeito, professor. Eu vou segurar por aqui, agradecer, dizer que eu estou extremamente feliz pela qualidade da turma, pelo nível, assim, o sarrafo está alto. Eu gosto, fico feliz, porque, por incrível que pareça, quando a gente tem uma turma, o pessoal está relativamente fraco, dá trabalho, você tem que repetir, a galera não entende, enfim, e eu gostei que percebi que vocês estão estudando e estão levando o nível da aula. Isso é, com certeza, um estímulo para a gente, enquanto professor, uma realização também. E estamos no caminho certo, certo? Eu vou descansar um pouco, porque peguei essa virose e comecei hoje de tarde. Acordei bem e tal, e no final da tarde comecei a ficar balanceado com a virose. E aí, na próxima aula, a gente inicia efetivamente os crimes em espécie a partir do artigo 121. Beleza? Professor, o senhor está Yeah. recomendando aqui na bibliografia que foi postada agora, Sim, Rogério Greco, curso de Direito Penal, a parte 2, né? Volume 2 e 3. bom você É falar sobre isso. Livro, eu costumo dizer o seguinte, que doutrina é igual um namoro. Você pega o livro, gosta, tal, vai namorando ali. É óbvio que existem, por exemplo, livros, inclusive, deixa eu me lembrar de alguém aqui. Eu lembro que, quando eu fiz especialização, tinha autor que eu não podia citar, senão em artigo e tal, senão era cortado geral do artigo, da monografia. Por quê? Porque raso, tá certo? Raso. Nós temos bons doutrinadores no direito penal do Brasil, tá certo? Você falou de Rogério Greco, não me agrada muito, não, por eu considerar ser um pouquinho raso. Não, eu não estou falando de Rogério, estou falando que está aqui como na bibliografia recomendada, né? Não, entendi. Tá. É porque eu tenho que seguir Foi formalidade postado aqui, né? Então eu tenho que falar o que foi postado. no plano de ensino, mas possa que ser verdadeiro, tá certo? Por exemplo, que não tem nenhuma visão muito garantista, digamos assim, mas Guilherme Nutt, que escreve sobre processo penal e direito penal, tem livros muito bons sobre direito penal. A gente tem um baiano, eu gosto muito de assim, a gente utilizar obras que são efetivamente muito boas. Tem o Nestor Távora, que é advogado, foi defensor público, é baiano, escreve sobre direito penal muito bem. Tem na Bahia também Yuri Carneiro, que é um advogado e professor em Feira de Santana. A obra dele é muito boa também, e é volume único, então é um livro, um calhamaço desse tamanho aqui, mas ele passa pela parte geral e trata dos crimes em espécie do Código Penal. Eu gosto muito. Tem um livro também que eu gosto muito, que é de André Stefan, que é bom
uma linguagem assim, ser compreensível, não é nada muito aprofundado. Paulo Rangel, tem muita coisa boa aí. A nível de graduação, eu acho que, tipo assim, gostou, tem um assunto ali, flerte e namore. Ô, professor, já que o senhor está falando de autor, eu aproveito alguns livros de uma filha minha que é advogada, e ela tem, na parte penal, ela tem livros de César Roberto Bittencourt e de Rogério Sanches Cunha. A Rogério Santos Cunha é muito bom, e Roberto Bittencourt é um clássico. Clássico. Tá bom. Bom, tranquilo. Certo? Eu vou postar. Me fizeram provocação aí, eu vou responder. Até o porte vencido configura o porte ilegal. Eu confesso que eu não vi ainda, não estudei a respeito do porte vencido. Mas a posse, posso responder em relação à posse. A posse, autorização para posse de arma de fogo, que é você ter a arma de fogo de maneira autorizada dentro da sua residência ou no estabelecimento que você é o dono ou o responsável. Se você não faz a renovação daquela autorização para ter a posse, o STJ tem jurisprudência no sentido de que é mera ilegalidade administrativa, tá certo? Necessidade de você renovar não configura o crime de posse ilegal de arma de fogo. Mas me parece que o que é o porte? É você ter em casa, uma casa onde você não é sua propriedade, ou no lugar onde você trabalha, em que você não é o dono, ou você não é o responsável, ou sair portando aquela arma na rua. Se você tem autorização e não renovou a autorização, me parece que configuraria o crime de porte ilegal de arma de fogo mesmo vencida. Certo? Mas em relação à posse, aí eu posso falar com uma propriedade, o STJ tem jurisprudência no sentido que entende que é mera irregularidade. Então, a arma seria apreendida, mas não configuraria o crime. Certo? Não configuraria o crime. Valeu, galera. Vou postar lá as datas. Eu já disse previamente que não poderei comparecer. Retomamos na próxima semana. Se eu puder também, o senhor reforça essa bibliografia nova aí, que o senhor recomenda também. Detalha a bibliografia com os livros, volume, não só o autor, para dar uma reforçada aqui, para a gente procurar também. Você quer que eu coloque os autores? Com os livros e os volumes, quais são para comprar. Pronto, beleza. Beleza? Assim, uma dica, eu não sei se eu vou conseguir levantar exatamente os volumes, mas quando você vai comprar, normalmente, quem divide por volume, a parte geral é volume 1 e a parte especial começa no volume 2. Então, de regra, o nosso assunto está no volume 2, certo? Mas o que é que você vai olhar? Você vai olhar se é volume 2, crimes em espécie, e normalmente tem lá, a partir do artigo 121 até o artigo tal, que é que é justamente o nosso objeto de estudo, que é a partir do artigo 121 do Código Penal. Entendeu? E me parece que eu nunca vi diferente, né? Nunca vi diferente. Beleza, valeu. Tô avisando porque daqui a pouco você compra, tá diferente, você vai querer que eu pague o livro. Mas todos os que eu vi até hoje, volume 2. Volume 1, parte geral, volume 2 começa a parte especial, que é onde está o nosso assunto. Tá certo? E tem alguns doutrinadores que fazem volume único, por exemplo, do livro de Yuri Carneiro, professor Yuri Carneiro. Beleza? Valeu, galera. Obrigadão. Boa noite, professor. Boa noite. E torcer contra o Botafogo amanhã, né, professor? Tá muito boa. Amanhã é Bahia. Tá vendo, Jorge? Tem que falar que eu sou torcedor do Bahia pro professor, né? Fazer a média com o professor. Tá vendo? Não, fique tranquilo. Fique tranquilo. Na próxima eu falo. Tá bom, então. Boa noite aí. Obrigado, professor. Obrigado, colega. Nada, meu Deus.
Boa noite.